Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem somos nós para julgar? E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre mães que terceirizam. Culpa por trabalhar ou libertação? Será que terceirizar o cuidado do filho te faz menos mãe? Ou te dá mais liberdade para ser uma mãe melhor? Gente, esse é um assunto muito delicado, né? Porque eu, por exemplo, tenho experiência com babá, creche e assim, as duas opções eu fiquei super frustrada. Porque na época, quando o Benício nasceu, eu fiz teste com, acho que, umas 8 babás. E nenhuma me agradou. Ou seja, o problema não estava com elas, o problema estava em mim. Em não aceitar terceirizar, não aceitar que alguém cuidasse do meu filho se não fosse eu. Até com a outra mãe, com a Bárbara, no caso, eu também ficava resistente no início, né? Então, tudo isso também me sobrecarregou na época. Porque eu não conseguia deixar o meu filho com ninguém. Eu queria só eu. Pra mim, na minha cabeça, só eu sabia cuidar. Só eu sabia dar banho. Eu tinha medo dele escorregar com alguém, bater a cabeça. E foi muito difícil voltar ao trabalho, porque eu ficava pensando nele, ficava querendo fazer tudo, né, que ele precisava, e sem querer contar com outra pessoa. E em relação à creche também, depois que ele cresceu, também mandei para creche. Ficava lá na frente da escola um tempão. E eu mandava mensagem: e aí, tá tudo bem? Ah, ele chorou um pouquinho. Não, pode trazer que eu vou levar para casa. E pegava, levava para casa. Então, assim, essa questão para mim foi muito difícil, muito delicada. Ainda é. Ainda é, até hoje. O Benício tem 3 anos e 8 meses e ainda ele não vai para a escola porque adaptei toda a minha vida, né, para que ele não precisasse ainda ir para a escola. E conto com a minha única rede de apoio, que é a Ana. Ana, você é maravilhosa, você é meu braço direito, meu braço esquerdo, minhas pernas. Sem você, olha, seria muito difícil. E ela é a única pessoa assim que eu realmente confio de deixar o meu filho, porque eu sei que ela vai cuidar que nem eu cuido. E, nossa, ela tem um olhar assim por ele. E é muito difícil, né, a gente encontrar alguém assim. Sim. E na época que a Ana precisou se afastar por motivo de saúde, eu tive que fazer seleção com babás, né? Até contratei uma agência para fazer tudo certinho. E mesmo assim, eu não gostei, sabe? Uma, ela deixava a criança na tela direto. A outra não fazia a alimentação correta, deixava o menino comer o que quisesse, e a outra não dava banho naquele horário que tinha que tomar banho. Então, assim, é muito difícil a gente encontrar alguém que siga uma educação como a gente deseja, né? Que é o dar o banhozinho de manhã, dar alimentação saudável, que é uma fruta, o ovo que o Benício gosta de comer de manhã, o pãozinho e o suco, essa é a refeição dele. Então a gente já segue isso desde que ele era pequenininho, desde quando ele começou a introdução alimentar. E sempre foi muito difícil encontrar alguém assim. E antes da Ana, quer dizer, na época que a Ana trabalhava com a gente, ela não trabalhava como babá, né? Ela ajudava a gente em casa. E quem cuidava diretamente do Benício era eu e a Bárbara. E depois que eu fiz essas entrevistas todas com essas babás, e a gente não conseguiu encontrar uma, na verdade tinha uma que a gente conseguiu, que era a Lívia. Nossa, ela era maravilhosa. Só que ela engravidou. Aí ela teve que cuidar, né, da saúde dela, do bebê dela. E assim, mas ela foi maravilhosa. Dessas 7, 8 que a gente tentou adaptar, né? Aí depois a gente
chamou a Ana de novo, ela já estava melhor, e ela foi para cuidar do Benny. Então, assim, ela cuidava maravilhosamente bem, e até hoje ela é a nossa rede de apoio, assim, completa. Quando a gente precisa, a gente recorre à Ana e sai tranquila. Eu só consigo sair tranquila quando a Ana cuida do Benny. Aí eu consigo relaxar um pouco. E no nosso mundo atual, não tem como não trabalhar, né? Querendo ou não, a gente precisa da renda das duas partes e é muito complicado mesmo. Eu tive o grandíssimo privilégio de poder ficar 1 ano em casa com meu filho. Então, o primeiro ano dele, na verdade, 11 meses, ele entrou na creche com 11 meses. Mas o primeiro ano dele eu pude ser a pessoa que estava cuidando diretamente de todos os cuidados da alimentação. A introdução alimentar eu fiz, eu do meu jeito, eu organizei, eu cortava, enfim, eu dava. As pessoas não sentiam tanta segurança, mesmo familiares, com o método que eu escolhi. Então, era uma coisa que eu cuidava pessoalmente. O sono dele eu cuidei pessoalmente, não cuidei também, mas cuidei. E aí, tudo relacionado a ele, eu tive a oportunidade de cuidar por esse 1 ano. E outra sorte que eu tive foi de que ele começou a falar muito cedo. Então, ele já entrou na creche falando algumas coisas, explicando algumas coisas. E aí, também tira um pouco daquele medo de a criança é muito pequena, não sabe explicar. Então, ele falava... não falava tudo, porque ele ainda não formulava frases. Mas ele se explicava do jeitinho dele, né? Ele usava as palavras, ele me contava o que acontecia na creche do jeitinho dele. Então, e tem o outro lado, assim, de eu ter sido professora. Então, eu sabia desde o início, desde a gravidez, que eu preferia creche do que babá. Eu já tive babá quando eu era criança e as minhas experiências não foram tão legais. Eu já tive babá que roubava nosso cofrinho de mesada e aí sumia nosso dinheiro. Eu tenho um irmão mais novo, então eu tive também a experiência de babás folgados, assim. Eram jovens também, na época o salário de babá, né? O que era o salário de babá? Eram adolescentes que estavam fazendo bico. Então o que acontecia? Já aconteceu de babás ficarem ali no sofá, ficar no telefone e tal, e mandar eu fazer o café da manhã do meu irmão. Então, eu acabava tomando mais conta do meu irmão do que a babá. Então, eu tenho muitas lembranças nesse sentido, e eu pensei que talvez não fosse tão proveitoso para o meu filho ter uma babá. Eu preferia mesmo colocar na escola. E aí, eu já tinha noção disso desde a gravidez. E aí, no momento de entrar na escola, eu também tinha noção de como que eu, como professora, gostava que os pais se portassem para que o andamento da adaptação fosse bom. Então, desde antes de entrar na escola, eu já conversava muito com meu filho sobre o que era a escola, era um lugar com amiguinhos, sobre o que era uma professora, eu já conversava tudo isso com ele, mostrava os materiais escolares dele e tudo mais. Na adaptação dele, eu fiquei um dia na sala de aula junto com eles, foi um dia que estavam todos os pais e tal, foi aquela diversão. E aí, no segundo dia, eu já ficava por perto e toda vez falava, mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui fora, mas eu não vou embora. Então, eu acho que a adaptação dele foi muito tranquila. Ele também era uma criança que ele é muito tranquilo, ele é muito observador, então ele fica no cantinho dele, ele não interagia, ele não tentava socializar, mas ele ficava bem, também não fazia um escândalo de chorar. Ele dava uma choradinha assim de quero ficar com a mamãe, mas também não fazia um escândalo. Então eu acho que foi super tranquila a adaptação dele. E aí, isso fez eu ficar muito tranquila também de deixar ele na escola. Ele tá na mesma escola desde os 11 meses de idade, ele já tá com 3 anos e meio. Então, eu tenho essa tranquilidade de confiar na escola dele. Claro que tem uma coisa ou outra que a gente não concorda 100%, ou então um recadinho que manda em cima da hora, né? Eu tô passando pelo outro lado agora. E eu tô entendendo um pouquinho mais os pais de vez em quando tem que sair no final de semana pra comprar uns negócios, né? Pra fazer uma atividade de casa e... Aquela cartolina no domingo, 8 horas da noite. Tipo isso. Ou então mandar fazer uma fantasia do nada em 2 dias, né? Enfim, ir atrás de costureira, que eu não tinha contato de costureira. Essas coisas aconteceram, mas faz parte da adaptação. O dia do cabelo maluco tá chegando, hein? Chegando outubro. Chegando outubro. E aí, acontece esse tipo de coisa. Eu passei pelo outro lado, mas eu tive essa tranquilidade. Então, o meu plano, quando eu voltei a trabalhar,
era voltar a dar aulas particulares. Eu dava aula particular ainda grávida. E aí eu peguei alguns alunos ali e ele ficar na escola. Mas, muito próximo disso, eu tive uma amiga que saiu. Ela viajou pro Canadá. E aí a vaga dela ficou aberta, ela me indicou. Então eu comecei a trabalhar numa escola. Aí eu fiquei, nossa, escola é mais difícil, porque realmente eu tenho um horário que eu tenho que estar lá, que eu tenho que cumprir, e aí não dá pra ter muito imprevisto. E aí a gente se reorganizou um pouquinho, porque ele ficava na escola só pela tarde. De manhã eu fazia toda a rotina dele, ele dormia, e aí ele ia pra escola à tarde. Só que eu precisei contratar uma babá, porque eu precisava ter certeza de que esse período da manhã, que era o período que eu tava trabalhando, que não ia ter muitos imprevistos. Então, ele ficou na escola ele ficou na escola à tarde, eu trabalhava de manhã, e a babá ficava de manhã com ele na escola, em casa. Porque o meu marido, ele tem opção de home office. Então, caso acontecesse alguma coisa com a babá, ele ficaria em casa numa emergência. Então, eu tava mais segura de não ter que faltar. Porque escola, querendo ou não, tem um feriado ali, tem uma coisa ali. O menino fica doente. O primeiro ano de escola, a gente sabe como é. Então, tudo isso a gente pensou. Aí a gente falou, não, vou ter uma babá. E à tarde ele vai pra escola. Não funcionou. Ele tem dificuldade de dormir. Eu tenho dificuldade de botar ele pra dormir. A babá teve também, obviamente. E aí, ele não dormindo antes do almoço, antes dele ir pra escola... Ele ia pra escola e aí ele começou a chorar, coisa que ele não fazia no inicinho. Na adaptação dele foi super tranquila, mas ele chorava, e aí ele ficava grudado em mim, e aí ele queria peito, e aí foi um negócio assim, foi uma perturbação tão grande, que a gente ficou só um mês com o babá mesmo, e resolveu botar ele no integral, que é o método que ele fica até hoje, né? Então, quando eu voltei a trabalhar presencialmente, mesmo eu trabalhando só de manhã, a gente optou por ele ficar no integral, e nessas poucas ocasiões de doença, coisas assim, meu marido ficava com ele em casa, né? Eu sei que eu tive muito privilégio, mas assim, que onda voltar a trabalhar. É um esforço, assim, coletivo, porque só eu e meu marido, sozinho, a gente não tava dando conta. Aí a gente chamou uma babá. Aí mesmo com babá, com escola, com marido que pode sair do seu trabalho para ir tomar conta da criança, ainda assim é muito difícil. Porque a criança fica doente semana sim, semana não. Então é uma semana em casa, uma semana meu marido não pode ficar em casa todas as manhãs cuidando dele. Fora que o trabalho de professor não termina em sala de aula. Então, acontecia dele ficar uma semana em casa e o meu marido faltava de manhã porque tinha que ficar tomando conta dele. E aí, à tarde, eu tinha que ficar com ele. E eu não conseguia fazer os planejamentos. Então, nossa, foi uma confusão até a gente se ajustar. E aí, quando a gente se ajustou, eu já não tava bem, que foi o que eu falei lá no episódio anterior. Porque eu já não tava me sentindo bem, assim. Eu não tava me sentindo uma boa mãe. Eu não tava me sentindo uma boa funcionária. Eu não tava rendendo como eu queria render, dando aulas. Eu não tava me sentindo bem, eu não era mais a mesma professora e eu não era mais a mesma mãe que se dedicou logo no inicinho. Então, e nem a mesma esposa, porque outro dia a gente fala sobre esse negócio de casamento. No primeiro ano, gente, não tem casamento. Não tem. Tem parceria. Tem uma grande equipe ali trabalhando pra manter Tem pessoas que se encontram dentro de casa, assim. E aí, enfim, é muito jogo de cintura mesmo pra voltar a trabalhar. Pra conseguir. E ainda assim, com toda essa adaptação, quem não se adaptou foi eu. Deu certo. Ele ama a escola. Ele ama a escola dele. A gente criou uma rotina que funcionou. Meu marido conseguiu trabalhar, eu conseguia trabalhar. Mas eu não me adaptei. Então, eu decidi esse ano que eu ia sair do trabalho. Meu marido está sustentando nós três. Que trabalho. E aí... Eu tô fazendo aqui, agora a gente começou esse podcast, mas antes disso eu tirei esse ano mesmo pra eu me cuidar. Eu não tava me cuidando fisicamente, eu não tava me cuidando mentalmente, eu tava bem ruim mentalmente também. Eu não tava cuidando direito do meu filho, do meu marido, o estresse do trabalho eu estava levando pra casa. E o meu marido também leva o estresse dele pra casa, então eu preciso ter esse ponto de equilíbrio no momento. De pegar esse estresse que meu filho tá de passar o dia inteirinho na escola, o estresse que meu marido tá de passar o dia inteirinho trabalhando, resolvendo problema,
e eles terem esse ponto de paz em casa. Sim. Então, a gente balanceou muitas coisas e aí foi o que a gente decidiu que seria melhor agora. Mas eu tive todas essas experiências e eu vi que realmente trabalhar para uma mãe é muito... assim, um trabalho... O trabalho da mãe, ele não para, né? Não para. Toda hora. Então, é absurdo o quanto de gente que a gente precisa movimentar pra gente realmente conseguir trabalhar efetivamente, né? Porque só ir lá e bater ponto, a gente não tá trabalhando efetivamente. Então, nem a gente tem garantia do emprego, porque fica com medo da demissão, e nem a gente se sente bem. Porque a gente precisa dessa sensação da gente ser boa em alguma coisa, da gente estar conseguindo fazer as coisas direito, né? E muita gente não entende, né? Só quem passa por isso mesmo que entende. Porque eu lembro que eu, quando voltei a trabalhar, eu chorava muito, porque assim, parecia que tava faltando a minha cabeça ali. Não era nem meu braço, minha perna, era a minha cabeça, tava faltando. E meu peito enchia de leite, e vazava, e eu chorava, ia pro banheiro chorar, porque eu ficava desesperada, assim, meu filho precisa mamar, eu preciso dele, eu precisava dele, e eu sentia que ele precisava de mim. Sim. E muita gente não entende isso, a gente fala, não, mas é normal, ele vai ficar bem, você precisa voltar a trabalhar, ele vai se acostumando. Gente, mas não é assim, simplesmente falar, a gente não quer ouvir isso, que ele vai ficar bem, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, mas às vezes a gente só quer essa, não, eu sei, eu entendo o que você tá passando. Não, ele vai ficar bem, mas ele vai ficar melhor ainda se estiver comigo. Isso que eu ia falar. Vai dar tudo certo, mas podia estar melhor. Isso aí. E a questão da escola, muitas vezes não, acho que sempre, né? Não é a criança que não vai se acostumar, porque a criança se dá muito bem na escola. Eu achava assim que o Benny, por ele chorar na hora de entrar, iam judiar dele, ele não ia conseguir ficar, um monte de coisa passa na cabeça da gente, né? E depois mandavam fotos e vídeos pra mim, ele tava lá brincando, comendo, quando eu ia buscar ele todo alegre, feliz. Então assim, é só aquele momento mesmo do deixar que eles sofrem ali um pouquinho, mas depois eles encontram os amigos, vão brincar. Então, mas na época, para eu conseguir entender isso, foi muito difícil. Então, hoje eu me sinto um pouco mais preparada. Por isso que eu mudei a minha rotina na época, porque eu não conseguia mesmo, gente. E eu acho, assim, que é algo que deve ter... Tem, claro, né? Terapeuta é especialista para tratar disso, mas tinha que ter algo assim bem direcionado a isso, sabe? De como você voltar pro trabalho aos poucos, porque olha, a gente sofre, eu sofria demais assim com... E tanto que eu sofria tanto que eu não consegui, né? E a gente quer render do mesmo jeito que a gente rendia antes de ter filho, sendo que a nossa rotina tá completamente diferente, a nossa cabeça pensa coisas completamente diferentes. Você tá com uma outra demanda, na verdade você acumulou mais uma demanda, só que não tem hora pra acabar. Exatamente. Né? E então eu lembro que eu fiz a transição da cama dele, ele trocou, a gente botou uma cama com escorregador, com escadinha. Bem que nada. Para quê? Pra ficar mais divertido a hora de dormir, pra ver se ele quer dormir sozinho. Então, a cama dele antes era no chão e eu ficava com um colchãozinho do lado. Então, a gente meio que fazia uma cama compartilhada. E eu já não tava mais aguentando isso, tava ficando muito ruim. O colchãozinho vai afinando com o tempo, então eu já tava dormindo praticamente no chão, tendo que acordar disposta no outro dia pra dar aula, estar super alegre para as minhas criancinhas que também tinham 2, 3 anos ali. Então eu precisei adaptar isso. E essa adaptação de trocar do colchãozinho compartilhado ali para cama foi muito cansativo, exaustivo. E nisso eu não dormi bem mais da metade do tempo que eu trabalhei. Eu trabalhei 1 ano e meio, mais da metade disso eu não estava dormindo bem e estava tendo que render muito bem. Então, eu acho que tem muitos desafios invisíveis dentro disso, que quando a gente fala, ela tem um bebê pequeno, mas tá aqui trabalhando, a pessoa não tá pensando em tudo isso, né? Mas, nossa, era além da cabeça que não tá 100% ali no lugar, são muitos desafios invisíveis que não adianta a gente ficar compartilhando, eu dormi 2 horas da noite, e aí a pessoa que também já dormiu 2 horas uma noite vai pensar, mas
supera, né? Tipo, no outro dia tu compensa. A nossa Eu queria cabeça saber onde é que tá esse potinho do acúmulo do sono. Porque isso daí não tem condição, não existe, né? Não, dormiu mal hoje, mas aí amanhã é feriado e tu dorme de tarde. E aí? E feriado é pior, né? Não sei se o pessoal tá ciente. Ou se eu tô errada na minha maternidade. Mas o feriado é assim, é 4 dias de trabalho. Inclusive essa semana, hein? Obrigada, escola. Não é a semana que tá saindo o vídeo, é a semana que a gente tá vivendo aqui. Mas é assim, quando tem feriado emendado ainda, é uma beleza, porque a gente tem que arrumar coisa pra fazer. Aqui na nossa cidade de Manaus não tem tantas opções, e as opções que tem lotam bastante. Então a gente acaba tendo que gastar mais. Se desgasta mais, a casa fica uma bagunça, uma zona. E aí é mais trabalho acumulado pra outra semana, né? Então, cansativo demais. São as experiências. Olha, vou falar uma coisa pra vocês. Não fiquem com medo não, tá? Porque tá só piorando. Agora eu vou falar uma coisa. Eu tive a experiência com a babá, né? E ela ficou até o João fazer... Ela ficou com o João durante 1 ano, né? Porque eu fiquei em casa até ele fazer 6 meses. Obrigado, chefe! E agora eu tô de novo. Ela ficou com o João até o João fazer 6 meses. E aí eu testei... Não, aí eu encontrei uma babá. Mas parecia, quando você tava falando que o seu irmão tinha uma babá, que a menina só ficava mantendo ele vivo. Era a mesma coisa que a babá do João fazia, né? Ela mantinha o João vivo, porque eu ficava olhando pela câmera, então, pra eu me preparar pra voltar a trabalhar, a casa ficou cheia de câmera, né? Então, tipo, em cada ambiente eu tenho 2 câmeras, né? Essa parte você não sabia, tu foi lá pra casa, não sabe? Então, cada ambiente lá em casa eu tenho 2 câmeras. É câmera que eu só vejo, e tem aquelas câmeras que eu vejo, que eu ouço, que eu reclamo, que eu falo. A Alexa também, eu falo pela Alexa, eu falo pela câmera, eu ligo pra ela. E o que eu tava vendo? Ela só mantinha o João vivo, né? Porque antes de eu ir trabalhar, eu já deixava o almoço dela e o almoço dele pronto. Então, aquela pessoa que tinha que estar ali pra me ajudar a cuidar do João, eu cuidava dela e do João, pra ela manter o João vivo. Né? Então eu fazia o almoço, fazia a comida do João, a comida do dia, fazia a comida dela também. E aí eu falava assim, só cuida dele. Não quero que lave louça, não quero que faça limpeza na casa, não quero que você faça nada. Agora, se ele vai brincar com massinha, aí tem que guardar a massinha. Isso daí não tem como deixar a massinha até eu chegar 6 horas da tarde. Ele quer brincar com terra, com areia? Pode brincar, só que depois eu preciso que arrume isso. E aí o que ela começou a fazer? Tudo aquilo que causava pós-trabalho para ela começou a tirar do João. Lá em casa é cheio de tinta. Tem uma cesta assim cheia de tinta, porque o João gostava muito de pintar. Então, o João não estava mais fazendo os trabalhos dele com pintura, não estava mais brincando com massinha, não estava mais mexendo no jardim. E aí ela começou com a questão da tela. Era o João vendo televisão. Eu olhava a câmera lá de casa, o que o João tava fazendo? Vendo televisão. Aí eu ligava pra ela. E isso era muito desgastante, né? Então eu passei 1 ano inteiro tendo que passar por isso, porque eu ainda não queria colocar o João na escola, né? Aí teve uma colônia de férias do meio do ano, já com o João já com 1 aninho e meio. Aí eu testei colocar ele na colônia de férias, numa rua do lado de onde eu trabalho, numa escola que tem do lado do meu trabalho. Coloquei lá, deu certo, o João gostou, e aí matriculei ele na escola, né? Aí eu dispensei a babá. Mas aí foi como as meninas falaram. Começou a escola, aí é 1 semana na escola e 1 semana em casa. Por quê? A imunidade dele ainda não está formada. Ele é muito pequeno, a criança ela é muito pequena. Então, toda criança que precisa ir para a creche, ela vai ter essa dificuldade, né, da questão imune, porque ela ainda não tá com a imunidade formada. Então, é 1 semana em casa e 1 semana na escola. E aí, por vezes, eu precisei faltar no trabalho, coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que lá onde eu tô trabalhando, deve ter uns 7, 8 anos. E se for contar quantas vezes eu precisei trabalhar antes de ter filho, eu nunca faltei. E aí, depois que eu tive filho, eu comecei a ter que faltar algumas vezes, entendeu? Aí, novamente, obrigado, chefe. Precisei
adaptar os sábados, porque a gente precisa trabalhar dia de sábado, né? Lá onde eu trabalho é uma loja de carros, então a gente precisa estar com a loja aberta no sábado. E aí eu tive que começar a adaptar tudo. Eu tinha que sair sábado, meio-dia correndo, ou então teve vezes que eu precisei trabalhar no domingo também. Então aí eu já não podia mais contar com a babá da semana, eu já tinha que procurar uma outra babá para ficar com ele, porque a pessoa também precisa descansar. E aí foi bem complicado. Aí eu troquei ele de escola, né? E aí das 2 vezes ele sempre ficou no integral. E sempre foi assim, aqui em Manaus é eu e o meu marido, né? A minha mãe, ela não mora em Manaus, a mãe do Bruno ainda trabalha. Então assim, a minha rede de apoio, né, não tem. É eu me apoiando no meu marido e meu marido se apoiando em mim. Uhum. Aí a gente trabalha junto na mesma empresa, eu e ele. E aí, no início, né, quando eu voltei a trabalhar, eu já tinha dito pra ele assim, olha, eu não vou voltar a trabalhar. Eu vou lá na loja, vou conversar lá com o nosso chefe, e aí eu vou falar pra ele que não vai rolar, eu não vou voltar. Já não queria, né, desde sempre. Só que aí, aconteceram umas outras coisas e tal, aí meu chefe conversou comigo, tinha umas coisinhas pra acertar na loja, e aí esse negócio das coisinhas pra acertar na loja, aí foi ficando, né? Mas assim, nem todo mundo tem o mesmo privilégio que eu tive de ter uma chefia legal, compreensiva, sabe? O meu chefe, a esposa dele, eles têm um filho também, então assim, eles sabem exatamente o que eu tava passando, né? A diferença de idade é uns 3 anos, então assim, tava muito recente ainda, e eles sabem qual que é a dificuldade de ter que trabalhar, de ter que movimentar todo o cosmo para dar certo a questão de trabalho quando criança adoece. Uhum. Aí a criança já fica mais chatinha, só quer a mãe, aí já não quer comer, então, né, daqui a pouco corre para um hospital. Então assim, é muito difícil. Então, a mãe que ela decide voltar a trabalhar, que ela precisa voltar a trabalhar, ela não tem que se sentir culpada por isso, né? Eu acho que isso daí é uma coisa que eu nunca senti. Eu nunca me senti culpada por precisar, por ter voltado a trabalhar. Isso daí é a culpa que eu não carrego. Mas não era o meu sonho, né? O meu sonho era fazer homeschooling, era ter meu filho em casa, era ter mais outro filho. Essa parte do sonho eu já realizei, né? Que agora a gente já tem o José. Então, mas eu queria ficar em casa, queria cuidar deles, fazer o planejamento, porque eu tinha meu planejamento. Enquanto eu fiquei com o João os 6 meses, até ele fazer 6 meses, eu tinha todo um planejamento de uma rotina. Com o José também eu tenho. Então, o José tem hora da leitura, tem hora da música. A gente já acorda já com musiquinha lá em casa. Então, é muito lindo essa coisa assim, que a gente vê algumas pessoas, né? Ah, poxa vida, ela consegue fazer isso, ela consegue fazer aquilo. Só que por trás de toda criança bem educada, bem alimentada e saudável, tem mães que estão cansadas, se sentindo culpadas, estressadas. Vocês viram no episódio também anterior da questão do Setembro Amarelo, que podem estar num princípio de depressão. E isso daí ninguém vê. E aí vem essa questão do julgamento, da pessoa se sentir culpada. Eu preciso levar dinheiro para dentro de casa. Eu preciso sair para trabalhar. Ah, eu tô deixando meu filho. Eu tô abrindo mão de estar com meu filho. Isso daí acontece muito, né? Se você tem a oportunidade de estar com o seu filho, legal. Se você precisa deixar seu filho porque você tem que trabalhar, como a Jo falou, a gente tem que começar um trabalho na nossa cabeça, a gente tem que procurar uma escola legal, que a gente consiga se adaptar aos valores da escola, que a gente consiga ter uma boa relação, que a gente consiga ter acesso aos professores, porque assim, tu vai estar deixando o teu bem mais precioso, o teu projeto de vida, né, nas mãos de uma outra pessoa para cuidar, né? E a Ariel, que ela viveu esses 2 lados, né? Ela tanto já esteve no lado só professora, quanto ela esteve no lado... Hoje ela está no lado só mãe. Mas ela também teve que conciliar o lado mãe e professora. Então, ela conseguiu estar do lado da pessoa que recebe a tua criança e que ela sabe que vai cuidar da tua criança para te poder sair para trabalhar. E ela também está do lado da pessoa que está entregando a criança dela, porque ela tem que fazer as outras coisas. Ela precisa viver a vida dela, tem que continuar
existindo, né? Então, assim, é todo Tem uma frase muito legal que fala assim, é preciso de uma tribo para cuidar de uma criança, né? Não dá assim, dá, né? Porque existem milhares de pessoas assim que são mães solos. Mas não é saudável, digamos assim, que seja somente uma mãe para uma criança e viver aquela vida ali no automático, entendeu? Então, tem que sair para trabalhar, tem que ir para uma academia, tem que fazer isso aqui. Você precisa ter o seu tempo para você. E esse tempo que você tira para você, seja para trabalhar, para ir no salão, para ir para academia, para fazer alguma coisa, é importante, né? Tem uma das meninas lá do grupo, uma vez a gente estava até conversando, que é o momento dela quando ela vai para academia. Né? E eu achei aquilo dali maravilhoso, porque eu não tenho essa necessidade de, por exemplo, a academia em si, né? Eu sinto muita falta de ler livros. É uma coisa que para mim faz falta, é a questão de eu não estar tendo tempo de ler livros. Os meus livros estão todos no armário guardados. Mas se eu pudesse ter o meu tempo para mim, eu ia estar lendo. E o tempo dela, que ela disse que é onde ela reseta o dia dela, é quando ela vai para academia, né? É uma válvula de escape, é uma coisa assim que é preciso para ela conseguir se manter sendo a mãe maravilhosa que ela é. Exatamente. Né? Eu acho que eu tenho um pouco disso também com a academia, nesse sentido assim de é o único tempo que eu tô tirando pra fazer alguma coisa por mim, só por mim. Porque claro que quando eu cuido da casa, quando eu faço comida, eu tô fazendo algo por mim, mas é assim, por mim e pela minha família. Então, tudo que eu faço na minha casa é por nós. Então, todo o tempo que eu tô dedicando pra cuidar do meu filho é por nós. Mas eu acho que a academia é a única coisa que eu faço por mim e só por mim. Pra eu ser melhor para todos nós. Mas é o meu tempo que também é dedicado só pra mim. Antes de ser mãe, eu tinha muitas coisas que eu fazia só por mim. Porque eu tinha coisas que eu fazia por nós dois, por mim e por meu marido. E tinha muitas coisas que eu fazia só por mim. E agora eu acho que é a única coisa que eu realmente consigo fazer só por mim. Porque até quando eu paro pra ler um livro, é um livro por nós. É um livro, assim, de alguma coisa que eu preciso melhorar na questão da maternidade, né? Alguma coisa que eu vejo que eu preciso procurar alguma dica e tudo mais. Então, tirando, acho que celular. Celular é um tempo só pra mim, mas é aquele tempo que a gente sabe que a gente joga fora, mas ao mesmo tempo que também dá uma sanidadezinha mental, assim, né? Mas fora isso, todos os meus tempos depois da maternidade são por nós. Então eu acho importante também tirar um tempo só pra você, não necessariamente a academia, né? Sim, tem que ser. Eu nem ligava. Eu fiquei tão obcecada assim no Benny, sabe? Tão fissurada nele, que pra mim só existia ele na face da terra. Eu era tipo cadela, quando pare. Que fica ali lambendo o filho o tempo todo. Eu era essa cadela. Eu ficava ali o tempo todo assim, cheirando ele. Sério, eu fiquei muito, muito, muito... Teus hormônios bateram com força. Espancaram ela nessa criança. Eu fiquei assim, sabe? E eu só dormia com ele o tempo todo. Ele tava lá dormindo, eu ia lá, pegava e botava no meu colo. Então, eu adaptei assim toda uma vida, a minha vida, né, para trabalhar em casa com ele. Então, se eu tivesse a sabedoria que eu adquiri com isso tudo, eu teria me permitido, sabe, ter colocado ele com 1 aninho na escola. Acho que não. Não, assim, hoje, eu não me arrependo de nada. Porém, teve a questão da saúde mental, né? Que realmente, se a gente... Uma hora pegou, né? Uma hora pegou. Se a gente não tiver ali aquele equilíbrio, que eu não tinha equilíbrio nenhum. Como eu falei, eu ficava ali lambendo a cria o tempo todo. E eu não conseguia sair de perto, gente. Eu não conseguia. Foi uma coisa assim meio doentia, eu acho. Porque eu não conseguia ficar longe dele. Eu tô aqui agora, mas até uns 5 meses atrás eu não estaria. Eu estaria assim nervosa, ansiosa, doida pra ir pra casa. E se eu hoje não, hoje assim eu já fico um dia inteiro fora. Isso pra mim é uma vitória. Eu não conseguia ficar 1 hora. Teve uma vez que o pessoal do grupo de mães me chamou, a gente marcou um encontro e me chamou pra ir pra um barzinho.
Cara, eu tenho foto e vídeo que um dia eu posto. Eu tô bem assim lá, assim, ó. Sério, eu tô com essa cara. Todo mundo conversando, rindo, e eu assim, ó. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí deu meia hora, eu falei, gente, tchau, eu tô indo. E eu peguei o carro, eu fui assim, voando pra casa. Cheguei lá, fui tirando a roupa, fui pegando meu filho, peguei ele aqui e fiquei assim, sabe? De tão desesperador que é esse início de maternidade, né? E depois, depois com o tempo, depois que eu passei pela depressão, voltei a fazer terapia, né? Na gravidez eu fiz terapia, fiz depois, mas mesmo com a terapia eu não consegui me sentir tão segura de deixar meu filho em casa. E só que depois de eu ter passado tudo isso, eu falei, não, eu amo meu filho, eu preciso estar bem pra ele. Sim. E eu me forçava a ir pra academia. Eu ia pra academia e ficava lá, nem que fosse 10, 15 minutos, voltava, mas eu fui exercitando, sabe? Uhum. Eu fui exercitando até eu conseguir ficar um dia todo em casa. E hoje eu já me sinto preparada, assim, pra viajar, passar uns 2, 3 dias. Eu não sei como vai ser, mas se precisar, eu já me sinto preparada. Teoricamente já deu certo na tua cabeça, certo, né? Mas eu venho trabalhando isso a cada dia. Sim. E, nossa, hoje tá muito diferente. Mas todo mundo me chamava, e eu nem ligava, eu falava, ai, que nada, vou ficar em casa. Só que aí, quando eu tava em casa, eu ficava estressada e desgastada. E eu ficava com vontade de fazer outras coisas. Era isso que eu ia comentar sobre ti, assim, porque ela fala assim, dá a impressão de que, eu quero ficar o dia todo porque eu quero, não sei o quê. Não. Ela queria, de verdade, ficar o dia todo com o Benício, mas ao mesmo tempo ela sabia que ela não queria ficar o tempo todo, porque o que aconteceu? O filho, ela é tão grudada no filho que o filho grudou nela também. Então, vez ou outra, ela precisava desse espaço pra ela respirar, pra ela fazer alguma coisa. E o filho estava grudado. Exatamente, porque ela acostumou de tanto essa cachorrinha lamber o filhinho, depois acabou acostumando ele de que ela era a cuidadora principal, de que ela tinha que estar o tempo todo do lado dele e tudo mais. Então, no momento que ela quis desvencilhar isso, não só foi difícil pra cabeça dela pensar nela longe dele, como foi difícil pra ele também. Então foi um processo bem intenso mesmo. Na verdade foi difícil pros 3, porque o Benny, ele tem 2 mães. Isso. Então ele tem 2 figuras maternas dentro de casa. Só que aí a Jo pegou e abraçou tudo só pra ela. E aí ele ficou também, né, naquela de, mas eu tenho 2 mães, mas então eu vou correr sempre pra mãe Jo. É isso mesmo. E ele ficava assim agarrado, e tinha horas que eu queria gritar assim, empurrar ele, sabe? Tinha horas que eu empurrava. Sei bem. Tinha horas que eu chegava a empurrar, eu falava, vai, eu tô com vontade de sair gritando, correndo. Porque a gente fica nessa inspiração, na teoria é muito bonito a gente falar o quanto que a gente quer ficar tão grudadinho com o nosso filho, mas esse ato de querer ficar grudadinho também dá umas aspirações na gente de vez em quando. Eu sei como é. Tem aquele macaco, aquela macaca que o filhinho tá lá e ela fica assim agoniada. Às vezes eu me sentia aquela macaca, sabe? E ele puxando aqui, puxando o meu cabelo. Aí a Bárbara falava, vem comigo. Não, eu quero mãe Jo. Não, eu quero mãe Jo. E até hoje é assim. Eu tento sair e ele corre, fecha a porta. Aí ele fala, é porque eu quero você muito. Eu quero você muito, muito. Aí, como é que sai? Só que não, eu sigo firme, eu falo, não, filho. Aí eu converso, explico que eu vou trabalhar, depois eu volto, porque eu só consigo sair de casa depois que ele consegue entender isso. Então, para eu estar aqui 9 horas, eu preciso acordar às 6 horas, começar a trabalhar desde 7, para quando chegar 8 horas ele entender o processo e eu conseguir sair. Porque se ele não consegue entender o processo, eu não consigo sair. Aí é quando eu chego atrasada. Porque eu quero que ele entenda, sabe? Que eu não quero que ele fique chorando. Então, isso pra mim ainda é um processo hoje. Eu não gosto que ele fique chorando, porque eu sei que tem a questão dos traumas, enfim. E tem muita gente que não tem essa opção, né? Exatamente. Aí tem que sair correndo, aí a criança fica chorando. Então, assim, eu sei que é difícil, eu entendo, porque eu trabalho, eu faço dessa forma para que ele não sinta, porque eu tenho essa opção, né?
eu tenho essa oportunidade de explicar, e tem muita gente que não tem, e cara, eu super entendo, real, assim, eu tenho esse olhar, assim, para as pessoas que não conseguem, eu falo, meu Deus, e eu sofro junto, sabe, porque eu sei que tem muita gente que não tem essa oportunidade de chegar atrasada, de explicar pro filho, e eu quero que vocês saibam que eu super entendo, de verdade. Sim, ano passado eu tinha horário pra eu estar no trabalho, então era essa questão também. Até hoje ele não entende o horário de estar na escola, porém hoje eu tenho essa oportunidade de fazer que nem a Jo fala, então muitas vezes, quase todo dia, ele chega atrasado na escola, a gente tem a oportunidade de ficar conversando com ele um pouquinho, ele quer brincar junto às vezes, então até hoje eu estou tentando ensinar pra ele o que é uma rotina, o que dá pra ele fazer antes de sair de casa, porque se deixar, ele quer fazer que nem ele faz no sábado e no domingo, que ele acorda, aí ele brinca. Aí ele fica com fome, ele come, aí ele brinca mais um pouco. Aí ele vai tomar banho, ele brinca no banho, e saiu do banho ele brinca também. E aí... ele leva a sério esse negócio do brincar. Ele leva bem a sério. Talvez porque seja sério, né? Mas tudo bem. E aí ele tem toda uma rotina que ele gosta de seguir, e eu tenho todo um trabalho de explicar pra ele que essa rotina não cabe em todos os dias. Então é uma coisa que eu faço até hoje, de tentar explicar pra ele, filho, o tempo é um só e o tempo vai passando. Então, se você demorar no banho, não tem problema você querer um banho divertido antes de ir pra escola, mas saiba que todas as outras coisas você vai ter que fazer rápido. Então, não vai dar tempo de ficar brincando com seus bonequinhos, não vai dar tempo de você comer e ficar lendo um livro e corre pra lá e corre pra cá e aí bota outra colher na boca. Vai ter que comer um pouquinho mais rápido o dia que você quiser um banho divertido. O dia que você quiser brincar um pouquinho com a mamãe, a gente vai comer e tomar banho bem rapidinho. Aí a gente tem um tempinho pra gente brincar antes de sair pra escola. Então, a gente até hoje trabalha isso com ele, porque se deixar, ele quer brincar em todas as etapas do processo, o que eu entendo. E eu tenho, como a Jo falou, essa oportunidade de estar fazendo isso de uma forma mais leve, mais natural. Mas ano passado não era assim. Ano passado era uma correria, então dava um banho assim, e aí depois já tava botando a roupa, e aí dava comida assim na criança. Então, ele não podia exercitar a incrível arte de se atrasar com calma. Exatamente, porque ele acordava e toda a rotina era muito corrida, era muito assustada. E aí... depois a gente já tava falando, filho, já tá na hora, vamos, não sei o quê. Então, ele ficava a manhã inteira meio assustado. Ele começava o dia dele meio assustado, porque ele acorda, sempre acordou muito cedo. Mas ele acordar cedo não é garantia de que ele vai chegar cedo em lugar nenhum. Esquece. Porque ele tem o tempo dele. Então, como eu tive a experiência com as 3 fases que a gente tá falando, né? Eu domino bem essas 3 questões. Por isso que eu falo, em relação a deixar a criança com babá. É só você conhecer bem a pessoa, você, se tiver oportunidade, né, de fazer uma experiência junto nas férias, então você vai sentir essa segurança. Eu te desejo uma Ana na sua vida. E em relação à escolinha também, quando eu coloquei o Beni, não era sobre a escola, não era sobre o Beni, era sobre mim. Então, quando a gente consegue se resolver e encontrar uma escola que você tem boas referências, que você conhece alguém que já tenha tido a experiência com a escola, sabe que é segura, confia também, porque vai dar certo, e a gente que tem que trabalhar em nós, sabe? Falar assim, não, se ele tá bem numa escola que eu tenho referências, vai dar tudo certo, e eu vou trabalhar em paz. Eu tive essa experiência também com uma escola muito boa, ele se adaptou super bem, a gente só tirou por outras questões, mas ele era super feliz na escola, e se dava super bem, enfim. E também em relação a deixar com alguém, né? Isso para mim é muito delicado, porque eu tenho traumas de infância, então eu não consigo confiar assim, em pessoas, até dentro de casa, que vai ser pauta para um outro episódio, mas é uma questão muito delicada, a gente realmente tem que ser meio neurótica mesmo, porque a gente não conhece as pessoas, né? E tem que ter esse olhar, tem que ter essa
esse pensamento mesmo que a gente tem, se eu deixar assim, pode acontecer tal coisa. A gente tem que pecar pelo excesso mesmo, porque a gente tem que proteger os nossos filhos, né? Evitar o máximo possível do que possa acontecer. Então, se você tem uma pessoa que você confia, que você já conviveu dentro de casa com família, eu falo em relação à família, né? Que você sabe que deu certo com você, então vai dar certo também com o seu filho. Agora, se você tem aquela vozinha lá que fala bem assim, não, peraí, cara, confia também nas tuas intuições. Então, se você tem ali a pessoa que você confia, vai dar certo também. É tudo sobre nós, sabe? Se a gente consegue reparar, visualizar que tá com um cenário bom e você consegue essa confiança, tá tudo certo. Entendeu? Você tem que ter essa questão de você confiar no seu sexto sentido, né? Materno e tudo mais. E não se deixar levar pelo julgamento da família. Corta, não pode. Mas eu queria falar. Eu acho que essa culpa que a Tata falou, que ela não sentiu a culpa de voltar a trabalhar, eu senti. Eu senti culpa quando eu tava trabalhando. Eu sinto culpa até hoje quando eu tô no meu tempo pra mim, quando eu tiro um tempo pra mim, ou então tem dias que eu tô muito cansada. Ainda temos noites difíceis, não são diárias, graças a Deus, mas ainda temos noites difíceis, então tem dias que eu preciso dormir à tarde. Às vezes eu nem consigo, mas eu preciso. E aí, tudo isso eu sinto culpa, porque eu tô largando. O trabalho não falta. Toda hora tá chovendo trabalho. Tem coisa pra fazer em casa, tem coisa pra arrumar da criança, tem comida pra fazer. Então, eu tô abrindo mão de alguma coisa por isso. Então, a culpa é normal a gente sentir. Porém, a gente precisa trabalhar, no caso. No caso, eu hoje não estou trabalhando, né? Mas enquanto eu estava, eu sabia que era uma necessidade. E que eu precisava estar ali trabalhando. Sim. Então, eu trabalhava muito isso na minha cabeça. Mas é muito difícil com o julgamento, assim, às vezes não é nem alguém que tá falando direto, mas a gente sente que a sociedade tem um certo preconceito com certas coisas e que falam que é a mãe que terceiriza menos presente, né? Então, a pessoa que tem uma babá não é mãe suficiente. A pessoa que deixa o filho o dia inteiro na escola não é mãe suficiente. Então, a gente fica um pouco com isso, essa vozinha na nossa cabeça de que a gente não é o suficiente porque a gente não tá o dia inteiro grudado lambendo a criança. Porém, às vezes observar mesmo. Tem gente que fica o dia inteiro grudado lambendo a criança e que não conhece a criança o suficiente. Não, e sabe que era muito assim, desculpa te cortar, mas eu lembrei, porque olha só, eu ficava o dia todo lambendo a cria, mas eu trabalhava no celular. Sim, ela sempre trabalhou. Sempre trabalhei no celular, né? Aí teve uma hora que eu falei assim, cara, que horrível isso. Eu tô aqui, mas não tô. Meu filho ficava estressado, porque eu ficava no celular. Sim. Olha só, o exemplo que eu tava dando, né? E hoje, eu vejo o Benny muito mais feliz. Exatamente. Porque eu saí, voltei a dançar, voltei a socializar, voltei a encontrar os amigos. E hoje o Benny, ele é uma criança mais feliz. Ele me vendo dançar, ele dança. Olha o novo exemplo que eu tô dando pra ele, de ficar alegre. Saiu pra dançar com os amigos, ele consegue socializar mais com os amigos também. Exatamente. Então, assim, tudo é um exemplo. Na época, eu ficava no celular trabalhando, ele ficava estressado, eu ficava estressada, acabava não dando um tempo de qualidade pra ele, e hoje não. Hoje eu consigo sair pra trabalhar, faço algumas coisas com os amigos, voltei a fazer, e ele se tornou uma criança muito mais feliz e mais consegue socializar muito melhor, fazer amizade muito melhor. Ele batia, vocês lembram disso, né? Ele batia, ele mordia. Hoje o Benício não bate mais, não morde mais. Porque ele não tem mais essa necessidade de chamar a atenção. Exatamente, né? O cenário muda totalmente. Então, como eu falei, é muito sobre
é meio que egoísta, né? A gente pensar muito assim no eu quero ficar o tempo todo, eu quero fazer isso, mas a gente acaba não dando um tempo de qualidade. Então, quando você consegue separar, como eu tô conseguindo agora, você vai ver que a criança vai ser muito feliz, vai ser muito mais resolvida, porque ela vai seguir o nosso exemplo. Se a gente tá se sentindo bem, ele também vai se sentir muito bem. Era onde eu ia chegar, assim. Não quis nem falar da Jo específico. Mas tem mães que não trabalham fora, né, de casa. Passam o dia em casa. Passam o dia em casa com a criança, mas essa conexão, justamente que a Jo falou, eu não estava falando do caso dela, mas ela acabou complementando. Porque essa conexão fica faltosa. A gente não consegue se conectar nem com a gente mesmo, porque a pessoa que tá o dia inteiro com uma criança em casa não consegue tirar um tempo para si. Nem no banheiro. Então, a gente não consegue ter o nosso tempo consigo mesmo, não consegue ter o tempo de qualidade com a criança, porque ao mesmo tempo que tá o dia inteiro com a criança, tá o dia inteiro fazendo as coisas. Então, tá com a criança na hora que tem que alimentar a criança, na hora que tem que dar banho na criança, na hora que tem que botar a criança pra dormir, na hora que tem que... E o resto do tempo, ou tá na tela, ou a criança tá brincando sozinha, e essa conexão ali, aquele momento de família... Muitas vezes, os pais que trabalham conseguem ter um momento de qualidade que vai ficar na memória da criança muito mais intensamente do que tem mães que ficam o dia inteiro em casa e não conseguem criar essa conexão. Não tem esse tempo de qualidade. Trabalho em home office, mas tá e não tá. E não é pra culpar vocês que estão nesse caso, tá bom, gente? Não é jogando a culpa em vocês. Mas é a questão de realmente... Você não é menos mãe por trabalhar. Porque a gente precisa fazer isso pela gente, pela nossa família mesmo, renda financeiramente, e a gente consegue dar uma qualidade, uma infância muito legal, com uma conexão muito boa, mesmo trabalhando. Eu falei em relação ao home office, porque assim, uma realidade atual. Trabalhar em home office, eu amei, assim, a experiência de estar ali com meu filho trabalhando em home office. Faria tudo de novo. Mas é mais a questão mesmo de não olhar pra si e se permitir fazer outras coisas. Com certeza. Do tipo, sair pra jantar com as amigas. Tudo isso eu não me permitia. Então, acabou que me sobrecarregou porque eu não conseguia fazer nada sem o meu filho, só com o meu filho. Se ele tava ali comigo, tava tudo maravilhoso. Mas é mais sobre isso mesmo, não é sobre o trabalho em casa. É saber dividir ali o tempo, né? Pra você ter esse olhar pra você e conseguir ficar bem, pro seu filho também ficar bem. Tanto as mães que trabalham em casa de home office, quanto as mães que trabalham em casa organizando a casa, não é um problema. Não é esse o problema que a gente tá abordando, né? É a questão de não ter essa culpa. A mãe que precisa sair pra trabalhar também consegue ajustar essa rotina. A mãe que trabalha em casa de home office ou trabalha arrumando a casa também tem que conseguir ajustar um tempinho de qualidade numa rotina. Hoje eu sou a mãe que sai de casa para trabalhar, né? Então, desde quando eu voltei a trabalhar na época do João, né? Depois de 6 meses, eu e meu marido, a gente tem uma coisa. Chegou em casa, saiu do trabalho, chegou em casa, primeiro que a gente não conversa sobre o trabalho em casa. Porque nós temos um agravante. Como a gente trabalha na mesma empresa, se a gente chegar em casa e ainda for falar sobre as coisas da empresa, a gente vai viver 24 horas só sobre o trabalho, né? É diferente de casais que trabalham em locais diferentes e aí chega em casa e ainda tem como trocar uma ideia. Poxa, aconteceu tal isso e saber pontuar, e saber realmente separar. Isso daí é uma coisa que eu não abro mão, é separar. Olha, eu estou em casa, é meu horário de estar com a minha família. O trabalho ficou às 18 horas quando bateu o ponto. Saiu dali... Acabou a questão de trabalho e tudo. E aí, quando você tá em casa e você vai se dedicar a ter aquele seu tempo de família, né? E aí é quando tem essa questão de eu conheço o meu filho muito bem. Eu passo o dia inteiro no trabalho? Passo o dia inteiro no trabalho. Mas quando eu chego em casa, eu sou a mãe do João, eu sou a mãe do José. É uma coisa que a gente não abre mão. É fazer as refeições todo mundo junto à mesa. Café da manhã, como o João tá dormindo, então eu e o Bruno tomando café da manhã junto. Sábado, eu e o João almoçando junto. Domingo, eu, o Bruno e o João, e agora vai entrar o José também, né? O José já começou a introdução alimentar dele.
Então, estamos nós 4 ali, à mesa, todo mundo comendo, tá? Café da manhã, durante a semana, almoço, domingo, almoço de família, eu, Bruno, José e João, nós 4 ali na mesa, o José comendo a comidinha dele, né? O João já come a nossa comida normal, então assim, nós temos esse tempo de qualidade, nós temos esse tempo dedicado à família, né? O João tá numa idade de falar, de imaginar, de criar, de perguntar, pergunta, pelo amor de Deus. Esse negócio de, eu quero que o meu filho fale. Eu já não sei, mas eu quero não que fale, mano, porque depois que começa a falar, não para nunca mais, né? E aí, a gente precisa ter. Eu poderia, por isso que eu te falo assim, eu não me culpo por eu voltar a trabalhar, porque eu consigo separar perfeitamente a Tayane do horário de trabalho, Eu não consigo. né? E a Tayane que está em casa cuidando dos filhos. Eu sempre consegui também, em home office, pra mim também isso sempre foi prioridade, assim, porque eu tive isso na casa dos meus avós, né? Eles tinham uma refeição ali muito certinha. Então eu cresci com isso. Então pra mim, refeição é sagrado, assim. Café da manhã com o Beni, com a Bárbara ali, almoço também no horário, lanche da tarde, janta. Pra mim tem que ser tudo ali. Então eu movimentava ali tudo e sentava e falava, não, deixa o celular pra lá agora, vamos comer. Exatamente. Graças a Deus, assim, eu conseguia ter esses momentos, consegui sempre deixar... Eu Não tinha tem momentos rotina. com ele, mas eu não conseguia separar muito bem, não. Eu tenho que ser bem sincera, porque o trabalho, como eu falei, de professor não acaba. Então, era o tempo inteiro pensando nas coisas que eu tinha que fazer pra amanhã. Às vezes, eu tinha que recortar 20 atividades de cartãozinho de Dia dos Pais para as crianças pintarem. E aí, eu tinha, filho, dorme logo que eu tenho que recortar, se não sabe Deus que horas que eu vou conseguir dormir, A última entendeu? coisa que tu podia pedir dele era pra ele dormir. E aí, não era falando, mas é aquela ansiedade que dele dormir, porque tu consegue direcionar ele a qualquer coisa. Agora, o dormir é e sempre aí, mais difícil. E fica mais difícil ainda quando eu estou também com essa ansiedade de que ele durma logo, porque eu preciso. Não dorme. Porque eu preciso fazer alguma coisa depois. Aí, tipo assim, então, pra finalizar, não se culpe, independente da sua rotina, independente do que você vai ter que mover mundos e fundos. Sim. Se você ainda está planejando voltar a trabalhar, não necessariamente vai dar certo, entendeu? Não garanto. Eu fiz o plano todinho, tudo organizadinho, e não deu certo aquele plano. E aí a gente tem que, durante o voltar a trabalhar, ir ajustando as coisas. Mas assim, só pra deixar essa mensagem. Mas comigo dá certo porque eu tenho essa flexibilidade no trabalho, né? De eu chegar um pouco mais tarde, ou então, olha, sábado eu não vou conseguir vir, tal. Agora, por exemplo, no teu caso, que tu sendo professora, tu tinha horário certinho pra entrar, horário certinho pra sair. Porque se tu chega atrasado, se tu falta, se tu vem com a tua carga de mãe, que eu preciso chegar mais tarde porque eu tenho que dar uma atenção pro meu filho, aí tu vai deixar vago o teu lado professora. Sim. Que tu precisa estar antes dos próximos pais que vão chegar para deixar as crianças na escola. E né? também todo casal, ou mãe solo, ou pai solo, todo mundo tem uma rotina diferente, né? E o tempo de qualidade não precisa ser à mesa com todo mundo. Você pegar o seu filho, chegou do trabalho, você descer com ele, ir lá na calçada, jogar meia hora de futebol, nossa, pra ele assim vai ser espetacular. Lembranças que ficam pra vida. Exatamente. Então, esse tempo de qualidade. Então, pegar aquele momento que você pode, que você consegue e vai ficar perfeito. Ele vai dormir assim, super feliz, porque teve aquele momento com o pai, teve aquele momento com a mãe. Ou então, final de semana, você não tem tempo durante a semana, final de semana pega, faz um passeio, leva pro cinema. Nossa, assim, pra ele vai ser maravilhoso e pra você também vai super preencher. As memórias ficam. As memórias ficam. Fato você não vai conseguir dar conta de tudo. Não. E tá tudo bem. E a sua criança não vai ficar satisfeita, independente do tempo que você tenha pra ela. Você vai brincar 5 minutos, ela vai querer mais 5. Você vai brincar 5 horas, ela vai querer mais 5. Então, assim, o que você conseguir fazer dando o seu melhor, é o melhor que você pode fazer. Entendeu? Então não se culpe. E vai ser inesquecível pra ele. Exatamente. Não vai dar conta de tudo. A casa não vai ficar 100% arrumada, a roupa não vai estar sempre lavada, o cesto de roupa e a cama não vai estar sempre dobrada. A comida não vai estar sempre sendo a melhor, a mais gostosa do mundo, mas tudo aquilo que você faz com intenção,
Quando você dedica a sua atenção, você sai para trabalhar, você sai, você vai se dedicar no seu trabalho. Você é a mãe que fica em casa, que você é a dona de casa, você cuida da casa, e você vai ter o seu tempo ali de cuidar da casa, sua casa vai estar ok. Sua criança está em casa com você, é preciso que você tire o seu tempo para estar com a sua criança. Você chegou do trabalho, você tira seu tempo para estar com a sua criança. Vai chegar no final do dia, você vai pensar, eu não fiz nada o dia todo, mas você deixou sua criança viva, saudável, alimentada, cheia de memórias maravilhosas que ela está construindo, toda uma identidade dela própria. Então, assim, tá tudo bem não dar conta de tudo. Exatamente. Conta aqui pra gente nos comentários, você sente mais culpa ou mais liberdade quando terceiriza? E não esqueça de curtir esse vídeo. Compartilhe com quem você conhece. E seguir todas as nossas redes sociais. Quem somos nós para julgar pode e o Diário da Capital. Peraí, quem que vai começar? É tu, Bom bom dia. dia. Não, Tanto faz, pode podendo decidir agora. Você tá vendo, Bruno? Tá vendo, Bruno? É porque ele já começou Ele já a gravar. começou a gravar, Era só pra fazer o bom jura. dia, boa tarde, boa noite. Depois a Pra gente sair fala sobre bonito. isso. Já tem uma parte no final. Será que terceirizar o trabalho do filho? Opa, trabalho do filho não. Cuidado. Ficou perfeito, eu achei.